Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Tamara e hoje eu estou trazendo para vocês mais um vídeo trabalhando uma operação básica da matemática. Então já pega seu papel e caneta e vem acompanhar essa aula aqui comigo. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita, se inscreve, ativa aí o sininho da notificação para você ficar por dentro de todas as novidades que eu vou trazer aqui no canal. Pra gente começar, eu vou trazer um probleminha do Carlos, esse menininho que tá aparecendo aí na tela pra vocês. Ele tem 12 carrinhos que ele não brinca mais. Então ele resolveu doar esses carrinhos para 3 crianças do seu bairro. Ele quer que cada criança receba a mesma quantidade de carrinhos, ele quer ser justo. Então, quantos carrinhos cada criança irá receber? Gente, esse é um tipo de problema que com certeza a gente já visualizou, já verificou em alguma situação aí na escola. Ele é um problema sobre divisão de números naturais. E o que é essa divisão? Ela é uma operação oposta à multiplicação. Então, ela é chamada de operação inversa da multiplicação. E a ideia da divisão, gente, é de distribuir, repartir em partes iguais, ou seja, dividir igualmente. Então, se a gente sabe que a divisão tem que repartir igualmente, vamos voltar lá no exemplo que a gente fez do Carlos com os carrinhos para a gente verificar como que se aplica essa divisão. Eu vou trazer um exemplo para vocês bem passo a passo. Primeiro eu vou colocar aqui os 12 carrinhos, exemplificando a situação do Carlos. E para mostrar cada criança, eu vou colocar aqui um círculo para representar a criança 1, a criança 2 e a criança 3. Gente, quando a gente está aprendendo divisão, a ideia é essa, é pegar um objeto e levar para uma criança, pegar outro, distribuir para a segunda criança e pegar outro e distribuir para a terceira. Depois que todos receberam, você volta na primeira criança, pega mais um, passa para a segunda e pega o terceiro e passa para a terceira criança. Todo mundo está com a mesma quantidade, continua essa divisão. Mais um carrinho para a criança 1, mais um carrinho para a criança 2 e um terceiro carrinho para a criança 3. Gente, tá terminando, vamos lá. Temos mais um carrinho para a criança número 1, um quarto carrinho para a criança número 2 e um quarto carrinho para a criança número 3. Então, quando nós fizemos 12 dividido por 3, a gente encontrou 4. Logo, cada criança receberá 4 carrinhos. E assim a gente resolveu esse problema utilizando a ideia da distribuição em partes iguais. Galera, a divisão tem elementos, alguns nomes que são próprios da divisão e eles são muito importantes. A gente tem o número que está sendo dividido aqui, que ele se chama dividendo. O número que está recebendo essa divisão, que no caso é o divisor. Nós temos o resultado, que se chama quociente, e na divisão a gente também trabalha com resto. Esse resto, ele pode ser um resto que tenha valor quando sobra, ou ele pode ser um resto zero, quando não sobrou nada. Então, na nossa divisão anterior aqui, do exemplo do carrinho do Carlos, a gente tinha um dividendo 12, um divisor 3, um quociente 4 e um resto zero. Gente, vou fazer com vocês um passo a passo aqui de uma divisão. Então, eu vou fazer 428 dividido por 3. E olha o recadinho que eu deixei aqui para vocês. Sempre que for dividir, utilize a tabuada da multiplicação. Se você não souber essa tabuada de cor, galera, deixa ela aí do lado, constrói a tabuada. Porque se você tiver a tabuada do lado, não tem como errar a divisão fica muito fácil. Então, eu já vou colocar para vocês aqui a tabuada do 3, que é a tabuada que a gente vai usar. No meu dividendo, eu escrevo 428, faço o meu símbolo da chave e vou colocar o 3 ali no divisor. Começo a divisão olhando para o número 428 e analisando o primeiro algarismo. O primeiro algarismo aqui é o 4. Esse 4, ele é maior do que o 3 que eu vou dividir, certo? Então, eu vou começar dividindo por ele. Então, eu vou lá na tabuada do 3 e procuro um número que mais se aproxima desse 4. Procurando aqui na tabuada, eu tenho 3 vezes 1, que é igual a 3. Não pode ultrapassar, tá, gente? Então, se 3 vezes 1 é 3, esse 1 vai lá no meu quociente e esse 3 vai lá no meu dividendo. E ele vai subtraindo, porque eu estou retirando.
Lembra do exemplo do carrinho que eu tirei um carrinho e coloquei para a criança 1, tirei outro carrinho, coloquei para a criança 2? A gente está fazendo a mesma coisa. Eu tenho que subtrair, porque eu já comecei a fazer a divisão, ok? Então, eu faço 4 menos 3, que é igual a 1. Continua a divisão descendo esse próximo algarismo aqui, que é o 2, ó. Ele vai ficar do ladinho aqui do 1 e vai formar o número 12. Vou lá na tabuada do 3 e procuro alguém que mais se aproxima do 12. Encontrei, ó galera, o próprio 12. Então, eu tenho que 3 vezes 4 é igual a 12. Esse 4 que multiplicou vai lá no meu quociente. Esse 12, que é o resultado, vem aqui no dividendo subtraindo, fazendo continha de menos. E eu executo. 12 menos 12 é igual a 0. Vou descer o próximo dígito, que é o 8, para continuar essa divisão. Então, vou lá na tabuada do 3 e procuro um número que mais se aproxima do 8. Quando eu olho aqui na tabuada do 3, eu vejo que o mais próximo é 3 vezes 9, só que ultrapassa. Então, eu não posso usar o 3 vezes 3, que é 9, tá? Eu vou usar o 3 vezes 2, que é igual a 6. Esse 2 vai lá no meu quociente e esse 6 vem aqui no meu dividendo. Eu nunca posso colocar um número maior, tá, gente? Porque não tem como eu fazer 8 menos 9. Não tem como eu tirar 9 do número 8. Então, por isso, eu sempre pego o menor ou igual, ok? Então, eu faço 8 menos 6. Resultado disso, 2. Não tem mais ninguém para você descer e continuar. Finalizou a sua divisão. Então, eu tenho que 428 dividido por 3 é igual a 142. Então, o nosso quociente é 142. E o resto dessa divisão é o resto 2. Vamos fazer um outro exemplo? Uma outra divisão que eu trouxe para vocês aqui é do número 1228 dividido por 4. E já coloquei a tabuada do 4 aqui para vocês. Eu não sei se vocês observaram, mas a minha tabuada ela começa aqui desde o 0, ó, 4 vezes 0. Gente, é muito importante que você sempre comece do 0, principalmente na hora da divisão, para você não ficar com dúvida, ok? Então, vou escrever o 1228 no dividendo, vou fazer a minha chave e vou colocar o 4 lá no divisor. Vou observar o primeiro algarismo. 1 é menor do que o 4, então não dá para usar só ele. Então, eu vou pegar os dois primeiros algarismos, que é o 12. Esse 12 aqui, eu vou dividir por 4. Vou lá na tabuada do 4 e procuro alguém que mais se aproxima do 12. É o 4 vezes 3, que deu o próprio 12. Então, esse 3 vai lá no quociente e esse 12 vem aqui no dividendo fazendo o quê? Subtração, isso mesmo. E aí, eu subtraio. 12 menos 12, eu tenho 0. Vou descer o próximo algarismo para continuar a divisão. Então, o próximo algarismo é o 2. Vou colocar ele aqui do ladinho do 0. Então, eu tenho 2 dividido por 4. Quando eu vou lá na tabuada do 4, gente, olha aqui. O número que mais vai se aproximar é o 0. Porque se eu utilizar o 4, ultrapassa. Não tem como eu fazer 2 menos 4. Então, eu tenho que fazer 2 menos 0, certo? Então, esse 0 que multiplicou, ó, 4 vezes 0, esse 0 aqui vai lá na nossa chave, lá no quociente. E esse 0 que é o resultado, ele vem aqui no dividendo subtraindo. E eu faço 2 menos 0. Quanto que é 2 menos 0? É 2. Vou descer o 8, que é o próximo algarismo, para continuar. Ficou 28. Esse 28, vou dividir por 4. Então, eu vou procurar lá na tabuada do 4 alguém que chegue mais próximo. Olha lá, gente, é o próprio 28. Então, eu faço 4 vezes 7, que é igual a 28. Então, esse 7, que é o resultado da multiplicação, vai lá no meu quociente. E o 28 vem aqui no dividendo subtraindo. Quando eu faço 28 menos 28, eu tenho o resto 0. Não tenho mais ninguém para descer. Finalizei essa minha divisão. Então, olha lá, gente, como é importante eu começar a tabuada aqui desde o 0, porque eu precisei dele nessa situação. Se eu não colocasse, eu ia ficar, e agora? O que eu faço? Eu desço 8, eu coloco 4? Fiquei na dúvida, né? Então, para não acontecer isso, começa com essa tabuada desde o 0, que você vai ter muito sucesso na hora de dividir. Um último exemplo que eu tô trazendo para vocês, gente, é uma dica muito legal para você fazer a divisão mais rápido possível.
Então, eu tenho aqui o número 12.000 dividido por 500. Nossa, vou ter que fazer a tabuada do 500? Calma, espera que eu vou mostrar para você que não precisa fazer a tabuada do 500. Vou colocar o 12.000 aqui no meu dividendo, vou colocar a minha chave e o 500. Gente, se você observar, o 12.000 tem 3 zeros aqui no final, aqui na direita. E o 500 tem 2 zeros. Como eu tenho esses zeros no final, eu posso cancelar a mesma quantidade de zeros. Então, como no 12.000 tem 3 e no 500 tem 2, eu só vou poder cancelar 2 zeros, porque é a mesma quantidade, ok? Então, eu vou tirar um zero, 2 zeros aqui do 12.000 e 2 zeros aqui do 500. Olha lá, agora eu não vou mais dividir 12.000 por 500. Agora eu vou fazer 120 dividido por 5. Então, a tabuada que eu vou usar vai ser a tabuada do 5. Gente, ficou muito fácil agora. Basta pegar o número 12, porque se eu usar somente o 1, é menor que o 5, então não dá para dividir. Vou utilizar o 12 e procurar lá na tabuada do 5 quem mais se aproxima. Eu verifiquei que 5 vezes 2 é igual a 10. Então, esse 2 vai lá no meu quociente e esse 10 vem no meu dividendo, fazendo o quê? Isso, continha de menos, subtraindo, muito bem. Então, eu tenho 12 menos 10, vai sobrar 2. Pego o próximo algarismo e vou descer ele aqui. O próximo dígito é 0, então eu desço 0 aqui do lado do 2. Ficou 20. Esse 20 eu vou dividir por 5. Então, fazendo 20 dividido por 5, vou lá na tabuada do 5. Encontrei 5 vezes 4, que é igual a 20. Esse 4 vai lá no meu quociente aqui, ó, do ladinho do 2. E o 20 vem aqui no dividendo, subtraindo. Então, 20 menos 20 é igual a 0. Gente, se você fizesse 12.000 dividido por 500, você ia chegar no mesmo 24. Então, é uma estratégia muito legal, muito fácil, cortar esses zerinhos aqui do final, porque nos ajuda bastante na hora da divisão. Gostou dessa dica? Então, já aproveita, já deixa o seu like aqui nesse vídeo. Espero que você tenha aprendido tudo. Caso tenha alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu tiro essa dúvida de vocês. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você conhecer. E se você quiser aprender algum novo conteúdo, peça para mim aí nos comentários que eu faço um vídeo especialmente para você. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo!